Dodge Charger RT 1970 e Plymouth GTX 1971. Dois muscle cars extremamente fortes e os dois foram usados pelo Toretto no filme Velozes e Furiosos. E aí, eu tô aqui com o William, que é um especialista em automóveis. Não fala isso, fala que eu sou entusiasta, porque quando você fala de especialista, a gente sempre tem o medo de errar, né? Mas a gente é entusiasta, a gente aprende. Mas é um cara que a gente respeita muito, que tá nisso há muito tempo, é entusiasta e ninguém melhor que ele para falar dos dois carros. Nós vamos bater um papo aqui. Vamos lá, então. Obrigado pela oportunidade aí. Uma das primeiras perguntas que eu fiz pro Érico logo de cara, deve ser o mesmo dono dos dois carros, né? Sim. Porque, tipo, não só pela mesma época, a Chrysler junto envolvida nos dois, aí você vai ler conheço mais sobre o Charger, mas óbvio eu fui ler no Plymouth também. E eu falei, o cara sabe o que tá comprando. Porque geralmente eles tipo, eu tenho um sonho de ter um Charger e ter um Plymouth, geralmente é o Roadrunner, né? Mas é tipo, putz, eu queria ter e tal. Aí quando você vê a motorização e você vê os carros, você fala, o cara sabe o que tá comprando, né? Sim, são dois carros de mesma época, né? Um 1970, o outro 1971. Os motores são similares? Isso, exatamente. São os Big Block que a gente fala, são os 440 centímetros cúbicos, que equivale a... Então, o americano, ele considera Big Block quando é acima de 7 litros. Os carros são 7.2, né? E muito quando vai gravar uns carros, ele estava falando pro Érico até, eu gosto de entender o contexto de época, porque eu sou de 84, então esses carros antecedem a minha vinda ao mundo. O que estava acontecendo? Então eu estava vendo o fim dos Beatles, Revolução, União Soviética estava construindo sua estação espacial e tinha a questão do Nixon também, e a gente tem uma outra questão que a gente vai entrar quando falar mais daquele carro. Mas eu falei, caramba, que legal, a gente tem a oportunidade de ter carros que hoje é meio, nesse momento da história é difícil ter carros de alta litragem. A gente está com o Charger, como exatamente o Érico falou. Ele falou muito Velozes e Furiosos, eu também falo Bullitt também, que era aquela perseguição com o Mustang. Eu sempre olhei essa cara assim, eu falei, esse carro é o bandido do filme, que é aquele carro que você olha, eu fico imaginando na época você dirigindo, você vê isso no teu retrovisor, é o carro que dá medo, sabe? Eu tenho medo, já saio pra direita, ou eu acelero e vou embora, porque o cara vai me pegar, né? Essa é a ideia, o Mustang é o carro do bonzinho ali também, essa é a questão. Então aqui a gente vê a força bruta, a imponência de um Charger. Ali você vê o que eles chamam de design fuselage, que é um negócio mais elegante. Você vê que é uma linha que parece que não é agressiva como essa, mas por baixo é intimidador. Quando você vê o 440 ali também, opa, ali é Big Block. Coisas que é legal pra gente falar na época, né? A potência é meio similante os dois, tá? Similar assim. Explica uma coisa, porque os motores são similares. Aqui tá falando 440 mais 6. Isso. Então seria por conta do six-pack. Exatamente. O six-pack é o six-barrel que eles falam, né? Tem muita questão do carburador. Aqui parece... Aliás, curiosidades. Antes disso, eu acho que a gente... Como é que abre os capôs desses carros? A gente tava falando até com os meninos aqui. Eu falei, cara, geralmente é aqui na frente. Até nesse carro é aqui embaixo. Você aperta aqui, ó. Você abre aqui. Aí tem uma travinha aqui, né? Deixa eu ver onde... Aqui atrás. A gente pega e a gente levanta. Tá aí o motor... Então, Big Block 7.2. Então, na época, a gente fala mais ou... Então, varia muito a medida, tá? Mas seria algo de 385 cavalos e 67 quilos de torque, né? Então, originalmente... Cuidado aí, Leandro. É que ele tá manobrando, ele ia pegar você aí. Só pra você ver. Beleza. É que eu vi que você ia cair, o cara não tava vendo e nem você. Ele ia te tocar, você ia cair. Nessa época aqui, a gente... falava que tem uns 4 carburadores, lá 3. Mas eu vi que foi ao mudar, tem até um coletor da Edelbrook aqui também em algum lugar. Eu fico imaginando, porque então, aí lendo sobre esses carros, que a diferença desses para os motores Hemis, que os Hemis na época você tinha que trabalhar o giro. Você tinha que acelerar, o torque estava lá em cima. Esses carros, sem eu dirigir, mas eu faço ideia porque eu já dirigi um Challenger dessa época, não vou falar nem meio pé, você toca o pé no acelerador, o carro dá um pulo. Então até brinco que uma das grandes questões da época é o consumo de pneu, que era demais, porque imagina você com 18 anos, eu tô falando 18 anos porque na época vocês vão entender já.
Era carros que faziam muito sucesso entre a molecada. Imagina você ter década de 70, você faz 18 anos, você tem a oportunidade desses carros. E eram carros que na época eram relativamente baratos. Até teve uma crise nessa época das seguradoras. O que aconteceu? Pelo pessoal ter uma condição de comprar, principalmente esses motores Big Blocks, cara, 380, vamos pensar 380 cavalos, era uma estupidez na época. A gente tá falando década de 70, tá? Imagina você jogar na mão de um, eu vou falar adolescente, vai, 18, vai. Você jogar essa potência, o que o pessoal começou a fazer? Obviamente tirar a racha, ou ir mesmo nos drag strip, né, que é aquelas batalhas de drag race. Só que existe uma diferença quando você é jovem. Você provavelmente com 18 anos é diferente do que você é hoje. Você tem muito mais noção hoje, né? Você tem carro, você vai acelerar, você não vai sair doido. Então aconteceu muito acidente, muita gente infelizmente perdeu vida. Ao mesmo tempo, esses carros ficaram muito caros de produzir também, porque eventualmente a gente vem a crise do petróleo e as seguradoras passaram o seguro ser tão caro a ponto de que não tinha mais sentido ter esses carros por conta desses acidentes. Então, tipo, imagina você está 18 anos, o seguro vai ser altíssimo. Então as pessoas tipo, passaram a não ter condições ou ficar muito caro, né? Aí você imagina, tração traseira, no caso, os dois carros, aqui vou focar mais no Charger, né? É o automático de 3 marchas, é o hidramático, né? O Érico falou aí, o carro do Toretto, né? É que o do primeiro filme, deixa eu até abaixar pra gente pegar o design para ver o mais limpo. O do primeiro filme, que é o clássico de 2001, aquele carro é um Frankenstein. Aquele carro ele é o corpo desse, que é o de 70, só que a grade dele lá na frente é o de 69, que tem uma divisão aqui. Então é um pouco diferente. E aquele blower, aquilo no primeiro filme, pelo que eu li por aí, não funcionava no primeiro filme. Era mais aí você tem que imaginar. Ele foi colocado pra... É que nem o filme do De Volta para o Futuro, você vê o DeLorean voando, então, o carro não voa na vida real, mas a gente tem a ilusão que no filme seja. Então, aquilo abria o corpo de borboleta, mas aquilo o pessoal falou que não tinha funcionamento. Nos outros filmes do Velozes e Furiosos que viam o Charger, aí tinha funcionamento, né? Então assim, eu fico imaginando o tamanho do carro, que é absurdo, a qualidade dos materiais, porque você abre a porta aí, você viu o cheiro de couro? Sim, e a gente está falando aqui de um carro de aproximadamente 6 metros, né, de comprimento, e um design que é maravilhoso, né? Um design intimidador, muito bonito, e que era sucesso não só nos Estados Unidos, mas no Brasil. Né? Cara, quem foi adolescente nessa época que não era alucinado num Dodge Charger, que era o que tinha de mais legal para a época, por isso fez tanto sucesso lá. Sim. E algumas unidades. Eu acho que aqui no Brasil fazia sucesso, né? Mas mais por filme. A gente teve até o Charger brasileiro também, a ponto de fez tanto sucesso, teve o Charger brasileiro, né? Chegou até o Charger brasileiro, mas esse aqui é um carro que realmente marca a época e é muito interessante. Ó, coisas legais referentes a esse ano. Eu vi que aqui, tipo, não só o banco como o teto eles chamam de vinil mesmo. As portinholas aqui que abrem e fecham, antes era uma bomba de vácuo. Inclusive o primeiro Camaro que a gente já trouxe aqui, a gente gravou aqui no canal da WBC, é uma bomba de vácuo que vai, você abre e fecha. Essa época já é elétrico. Então é o pessoal tentando já, tipo, porque essas bombas de vácuo davam muito problema. Hora abria, não fechava, eu abria a minha portinha. Então vamos colocar um sistema elétrico. Então nessa época funciona melhor, não é nem funciona melhor, ele dura a longo prazo, né? Essa é a ideia, né? Digamos que ele seria mais confiável. Exatamente. Certo. Cara, eu fui olhar, então, por curiosidade, né? Eu fui olhar o 0 a 100 do carro. Cara, então, são carros que pesam mais ou menos 1.700, 1.750 quilos. Só que são Big Blocks, são carros que o 0 a 100 é 5,5. 5 segundos e meio. Em 1970. Cara, é que você tem que pegar, é que talvez a geração mais nova está acostumada com a casa dos 3 segundos. Hoje, o modo de falar, os elétricos são tudo 3 segundos. Cara, isso assim, há mais de 50 anos, isso é um negócio tão absurdo. Você vê, e a gente ainda entrar na crise do petróleo, então a galera, o combustível era barato. Cara, vamos ali, põe de novo, é barato o combustível. Então esse é uma época de ouro, até o lenda, é o ápice do American Muscle, os dois carros.
porque depois daqui, infelizmente, ele começou a declinar. Crise do petróleo, como você falou, a crise da seguradora, porque você tem um carro desse, você tem que ter seguro, principalmente porque a molecada aos 18 anos, você tem a chance de ter um carro desse que era, na época, relativamente barato, então, consequentemente, o preço aumentou. Aí daqui, a gente já indo nessa mesma época, que já é o 71, né, aqui o Plymouth, ele é engraçado porque o GTX é um carro que eu não sabia que tinha no Brasil. Aí eu descobri, óbvio, que eu estou na frente de um que vocês importaram aí. Isso. E esse carro também é o ápice desse ano 71, porque depois, no ano seguinte, esse motor vai para o clássico Roadrunner. Você já deve ter assistido o desenho aí, o Papaléguas, né? Até o ápice lá, que é o Superbird, que já tem um aerofólio baseado nas NASCAR, exatamente. Lá atrás. Né? A questão que é a seguinte, ele é o ápice, tudo isso que eu falei, CRI, seguradoras e tal, e eles falam que o GTX, na verdade, é chamado como uma espécie de pacote de opcional. Então o carro, infelizmente, aqui é o ápice dele. Qual que é o ápice do GTX? É esse carro, não tem modelo acima, é esse carro. 72, esse motor vai pro Roadrunner. Então ele, tipo, é que você pesquisa, é meio estranho falar, ele é rebaixado. Então a gente tem um ápice aqui, depois é Roadrunner. Aí tem essas versões, a mesma questão do Hemi, que você poderia ter também aqui. Então você tem um máximo aqui. O pessoal às vezes tinha oferecido como original ou o pessoal trocava, já que é tudo Chrysler Group aqui, né? Os dois carros são Chrysler Group. Sim. Então o Hemi é a mesma questão ali. Você tem, aqui no caso é os 440 que eles chamam de comando, né? O motor. Aliás, para abrir aqui, é um pouquinho diferente, mas tem um negócio que você puxa aqui embaixo. Destravou, só que você tem as presilhas, né? Curiosidade para quem não sabe das presilhas, era exatamente a questão do drag stripping, né? Que a pessoa ia fazer uma preparação e ela deixava literalmente ela um pouco aberta assim, beleza? Acho que tem que soltar aqui assim. Isso, entreaberto aqui. Eles deixavam entreaberto assim, para exatamente esfriar. Só que o que acontecia? Em alta velocidade, voava. Então isso aqui é uma travinha de segurança. Vira um simbolismo depois, né? Hoje tem carros que o pessoal faz, não precisa disso, mas vira um simbolismo, né? Então a gente abre aqui, peraí, tem um aqui, tá aqui. Isso, exatamente aí. Retirada. Aí tem o six pack, o six barrel, também a potência semilante, 440, Magnum. Eu fico imaginando, Érico, toda vez que eu vejo esses carros também, o que estava passando na época, como eu falei, não só de história, mas, cara, já pensou que da hora ter esses carros na época? Tipo, a loucura que era, do mesmo, hoje a gente vê o ápice dos hipercarros aí, McLaren W1, Ferrari F80, Valhalla, esses carros que são ápice assim, a gente vê na época que isso aqui, tipo, era isso aqui o ápice, não tem mais do que isso na cultura. Era então, o que tinha de melhor. Cara, legal, né? E até pelo que você falou, a gente percebe que a WBC, onde é que ela entra nisso, né? Da importação dos carros antigos de coleção. O carro antigo de coleção não é algo que a gente consegue explorar em massa, como os carros novos, que a gente importa no nome da empresa e revende, enfim. Mas o carro antigo, os nossos clientes que são apaixonados, e como nós somos especializados em importação de automóvel, a gente dá essa assessoria para o cliente trazer o carro. Mas uma coisa que a gente não costuma fazer é indicar o carro. Então o cliente busca o carro lá nos Estados Unidos, a gente dá sites especializados, existem sites de leilões no mundo inteiro que o cliente pode olhar, e aí o cliente escolhe o carro, a gente passa para ele, ele fala, ó, o carro tal, portanto, eu achei, e aí a gente traz esse carro para o Brasil, para esse cliente. Eu vi uma questão também na WBC, que você importar dois carros desse no mesmo embarque, você também divide alguns custos, né? Sim, então a gente tem aí o cliente que normalmente, a questão do carro de coleção, a logística pesa um pouco, né? Porque dependendo do carro, não é o caso aqui, mas alguns carros têm um valor menor. FOB, né, um valor menor agregado, e acaba que o cliente aproveita, coloca dois carros no mesmo container, e isso vai sim reduzir custo lá no final. Mas é interessante de perceber que, inclusive, esse cliente nosso aqui é um cara que entende muito cara, com certeza, por isso a pergunta que eu te falei, deve ser o mesmo dono, os dois, não é, e é o que deve você ser só disse, coincidência. Né? É uma época, então ele sabia o que tinha de mais bacana na época, né? O que tinha de melhor e de mais potente, e ele escolheu esses dois carros. Mas me fala mais desse aqui.
Vamos lá, então... Uma coisa que eu não sabia, que você falou, a gente até pesquisou aí, esse carro tá no Velozes e Furiosos também. Eu falei, tava? Isso. E é engraçado, algumas memórias é que mais dos filmes mais recentes é um preto, né? Lá no Velozes e Furiosos 8, né? O Toretto disso. usa esse carro e ele é um carro preto com as rodas modificadas. Umas coisas que é interessante, a gente fala Plymouth, a gente viu Plymouth também, dependendo, acredito que seja o sotaque de cada estado americano. Mas ele e a Oldsmobile são empresas que eles inventaram muita coisa no mundo de tecnologias. A gente vê, por exemplo, essa unidade especial não tem, mas ele tem um opcional aqui no capô. Tem um rapaz que pediu para baixar desse lado, isso, que é um tal do Air Grabber, é um scoop que tem aqui, que é o seguinte, eu vi e falei, mas esse carro tem medidor de temperatura? Tem. Por esses motores Big Block, tem um opcional que era oferecido, chama Air Grabber, que ele é um scoop aqui, então, uma entrada de ar, só que ela fica fechada. Você tem, eu acredito, então, eles não falam nas notícias que eu vi, mas eu acredito que seja algum botão que você aperta, que quando o carro está muito quente, ele abre esse scoop para refrigerar o vento para o motor. É uma coisa que hoje os carros têm, principalmente você vê BMW, aquelas aletas que abrem e fecham, Rolls Royce, tudo aqui na frente, né? Sim. Aí você vê que nessa época você tem que fazer manualmente, mas, cara, é interessante saber que, tipo, década de 70, esse negócio de abrir e fechar já tinha. Já existia a ideia, né? É, a ideia, só que assim... A ideia tá lá, ela só foi aprimorada. É bem simples e bem crua, mas a ideia já estava aqui. Como é que a gente faz? Sim. Por que ele não deixou aberto o tempo todo? Tem um negócio que chama arrasto, que é exatamente a resistência retroativa do vento. Então, se o cara tá numa corrida num drag strip, se você coloca um negócio aberto, o vento segura o desempenho. Então, deixa fechado quando você só abre quando você precisar. Então, você está numa rodovia ou você acabou de dar a tua corrida e você está voltando, você abre o negócio para... Abre e ele vem... Ele vem refrigerando, né? Isso. Cara, muito legal isso aqui. Muito bacana. E são carros, assim, que visualmente, numa época que as pessoas buscam identidade nos carros, sim, né? E identidade naquilo que elas consomem, naquilo que elas têm, a gente tem percebido que esse carro antigo de coleção, ele tem tido um espaço, né, no alto padrão muito maior. Sempre houveram colecionadores, mas eram colecionadores específicos, grandes coleções. Então hoje a gente percebe que em busca dessa identidade e tem aí um vínculo com a personalidade mesmo, a gente vê que no alto padrão esse tipo de automóvel ele tem se destacado e ido para a mão de pessoas que às vezes têm um carro, 2 carros, que não é aquele colecionador nato, antigo. Às vezes na época, vamos pensar na época, também eram carros que na época eram relativamente baratos, mas você tem a oportunidade, sei lá, tem muita questão disso, o pai vai dar pro filho, o pai americano, né, vai dar pro filho. Você tem que escolher, você não vai ter os dois. Mas hoje você tem a oportunidade, você pode ter os dois, então você fala, puta, queria tanto viver os dois e essa é a chance, né, já pensou que hoje, que legal, você pode, tipo... Então o que era a tua infância, você vai ficando mais velho, sua condição de vida melhora e a oportunidade, mas será que eu compro um Mustang? Você me comprou um Mustang, um Charger, um Challenger, um Plymouth, entendeu? Isso é muito legal, né? São experiências diferentes. A gente fala o mesmo carro, cara, pior que não. Esse carro, o que eu mexo ali, principalmente dos motores Big Block lá dá a impressão de ele ser, apesar que os dois são o mesmo motor, mas lá dá a impressão que eu leio é sobre mais bruto. Ele é mais tipo aquele cara que vem para incomodar. Esse, apesar de ter um motor Big Block, é o carro que ele passa pela sua elegância, seu design. Então sim, ele passa como um mocinho, mas ele também vai te machucar se você incomodar ele, né? Aí você olha acabamentos também do Charger, aqui tem acabamento de madeira, que era uma coisa que a Chrysler colocava, para dar um contraste nesse couro. Aliás, de novo, você passa do lado do couro legítimo, que hoje é uma coisa raridade, ou se você quiser pôr no teu carro, você vai pagar muito caro no carro 0 km hoje, né? E o tamanho mesmo, né? Levando, tipo, 4 pessoas, essa época aqui do Plymouth estavam divididos os bancos já também, que antigamente os bancos eram juntos, né? Lembra, era um banco só que você levava 3 pessoas. Tudo bem, você tá só 2. Mas você começa a ter aquela separação do passageiro para o motorista, né? E já é um ponto de esportividade, sim, né? Sim, também. Você já deixa um banco com com um desenho diferente. O banco que ele é reto, inteiriço, o cara né? vai ficar inteiriço, ele vai ficar meio solto. Aí isso ali, a gente vive exatamente a pegada da corrida. São revoluções, entendeu? Sim. São revoluções, assim. Tipo, até outra coisa que eu lembrei da década de 70 e 71, tava vindo a revolução dos microchips, esses microchips de silício, que hoje qualquer
microfoninho desse, tem vários, tava revolucionando. Então a gente tá numa época que o mundo tava revolucionando, em vários momentos tinha chegado à lua, sabe aquelas coisas que você vai somando. Eu falei, cara, olha que revolução. Esses carros com esse design que lembra exatamente uma silhueta de talvez alguma coisa mais elegante, tipo de um avião também, sabe? Aqueles carros, as partes mais redondas. Eu gosto muito dessa época aqui, viu? Acho bem legal, assim. É isso aí. Os carros são espetaculares. Mas muito bacana, William. Obrigado. Estamos aí, é um prazer, que eu agradeço a oportunidade aí. Que... mais uma vez e contribuído dessa forma com qual que você prefere? Com material. Se você escolher um assim, você falar, cara, levar um pra casa agora... Eu acho que eu vou no Charger. O Charger tem mais nome. Tem mais nome. É porque não é só o Velozes e Furiosos, é o Bullet, como eu falei. Então eu vi o cara lá, ó. Então os caras são então eles fazem umas questões no filme que é legal, que o bandido, ele tá com óculos escuros, ele é tipo, o cara intocável, o carro é preto e tal. Exatamente. Aí o carro é malvado, você não vê o farol e tal. Aqui você vê que é o carro mais do mocinho, né? Acho animal, adoro também. Eu gosto muito do Roadrunner, esse motor vai pro Roadrunner depois. Mas é que o Charger... Cara, você vê o nome Charger, parece que o nome é mais forte, né? Charger, assim. O nome é muito forte, né? Ele é muito forte, famoso. Né? E, enfim, é Dodge, né? Gosto. Eu acho que a frente também me pega. É, isso né? aí. Você não vê os faróis e eles abrirem. Intimida. É um negócio muito legal. Bacana. Obrigado, então, Érico, pela oportunidade aí. Acompanhe sempre o canal aqui da WBC no YouTube. E o do Exclusivos. No Brasil, no Brasil também. É um prazer aí. Que é espetacular. Chamar sempre que quiser pra gente combater. Eu gosto de combater papo também, seja com o proprietário, com o entusiasta, porque pra fazer um vídeo desse caso, a gente lê sobre a história. Eu tenho noção muito do que os carros eram. Eu falei, tá, beleza, eu sei o que é. Mas é legal entender o que estava o conceito, o que estava acontecendo no mundo. E é legal que você acrescenta conhecimento pra gente, né? Pra quem gosta. Com certeza. Então, valeu, gente. Obrigado por ter acompanhado. Siga o nosso YouTube, né? YouTube e as redes sociais da WBC, Instagram. Da WBC. É isso aí. Um abraço, valeu.